Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora nós vamos falar sobre um outro assunto. Bom, problemas corriqueiros no trabalho e no ambiente familiar podem ser sanados com o desenvolvimento da inteligência emocional. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora a Clênia Carvalho. Ela é professora de Educação Emocional. Bom dia, Clênia. Bom dia. É um prazer para nós estarmos com você aqui num assunto tão importante, não é mesmo? Uhum. Que bom. Clênia, você podia explicar para nós um pouco a respeito do que seria essa inteligência emocional? Inteligência emocional é um termo que existe, vamos dizer assim, mais recente, mas ela já existe como habilidades e capacidades do ser humano desde que o humano existe. Sim. E quando a gente fala educação emocional, isso é interessante porque as pessoas falam assim, nossa, mas eu nem sabia que existia uma inteligência emocional. Na verdade, classificações que a gente cria. Então, o Harvard Gardner, na década de 80, ele foi falar das inteligências múltiplas. Então, ele começou a falar das inteligências que já eram descritas na época, que era a lógica matemática, mas a linguista, e foi abrindo outras, tipo sinestésica, musical, e aí ele descreveu duas inteligências, que seria a intrapessoal e a interpessoal. E quando chegou na década de 90, o pessoal começou a fazer pesquisas em cima dessas duas inteligências e cunharam o nome inteligência emocional, que seria a inteligência intrapessoal e a interpessoal. Então a gente vai ter vários teóricos que definem cada um da sua maneira o que seria inteligência emocional, mas a gente poderia dizer que é a capacidade da pessoa reconhecer os próprios sentimentos, reconhecer os sentimentos do outro, pegar esse conhecimento a nível cognitivo, conseguir verbalizar isso. Sim. E controlar. Sim, você falou de dois tipos de inteligências que se combinam nessa emocional, na interpessoal e na intrapessoal. A intra é essa inteligência em relação a si mesmo. Isso. E a inter é em relação ao outro. Ao outro, muito bom. Agora, qual que é a importância de se ter uma inteligência emocional? Você chegou a falar assim, é para eu conhecer um pouco as minhas emoções, saber me comunicar, não é mesmo? Mas de forma mais prática, no que isso ajuda no ser humano, você dominar as emoções? E aí eu já acrescento uma outra perguntinha. Em que aspecto as emoções são importantes na vida do ser humano? Ok. Na verdade, para tudo, viu? Assim, mas vamos ponderar. Se você não reconhece as suas reações emocionais, você está sempre sendo subjugada por ela. Se você não percebe que determinados eventos te provocam a emoção de raiva, você sempre vai estar à mercê da raiva. Se você não percebe que determinados eventos te criam mágoa, você vai sempre estar à mercê da mágoa. Então, se você não reconhece essas emoções dentro de você, você nunca vai trabalhar. Se você não consegue identificar para controlar, exatamente. Né? E o que acontece é que as pessoas, assim, eu já tive a oportunidade da palestra uma vez, 200 pessoas no auditório, eu perguntei aí, quem tem inveja? Aí eu levantei a mão, o pé, falei assim, gente, só eu tenho inveja aqui, né? Puxa vida, só eu tenho inveja, não é possível. Todo mundo tem todos os sentimentos, em menor ou maior escala. Sim. Mas quando eu não reconheço, estou à mercê deles. Né? Então eu não tenho vaidade, eu não tenho mágoa, eu não guardo mágoa de ninguém. Olha, quando a pessoa fala não guardo mágoa de ninguém, eu fico até preocupada. Né? Por quê? Porque todos os sentimentos existem dentro de todos nós. Sim. Agora, se eu não reconheço, eu não tenho condição de criar estratégias. Que é o mais interessante quando a gente trabalha com inteligência emocional, que é criar estratégias. O que é isso? Eu digo o seguinte, a gente já é muito inteligente, só que a gente cria estratégias que não são muito adequadas. Então, olha só, você tem vou colocar um exemplo aqui, vamos supor que você tem um determinado conhecido que você encontra com ele e você fala, nossa, esse fulano me provoca inveja, raiva e tal, então eu fujo. Aí, Clênia, o que você me fala disso? Eu falo, que bom que você fugiu, porque você foi muito inteligente, porque enquanto você
não é adequado, você já cria umas estratégias para você não ficar depois remoído. Então, você já cria estratégia no dia a dia. Todos criamos estratégias. Nós temos portas para que a gente... reações às emoções, isso, né? O pessoal chama de mecanismo de defesa. E é mesmo que é importante ter esse mecanismo de defesa para o equilíbrio. Sim. Porque se você não cria esse mecanismo de defesa, você pode criar quadros gravíssimos, né? A pessoa... tem um determinado mecanismo de defesa e ela, em vez dela fugir, ela não, eu tenho que enfrentar, e de repente entra numa depressão, cansei. Né? Então a gente tem que reconhecer, inclusive, os próprios limites. Fugir é uma estratégia que é importante. Então, assim, algumas pessoas ficam amarguradas, não, Clênia, eu fugi de tudo. Eu falo, não, que bom que você fugiu, porque agora que você está aprendendo as técnicas, né? E aprendendo a lidar com as emoções, você não vai precisar mais fugir, você vai criar uma outra estratégia, porque aquela pessoa, por exemplo, que te provocava determinada reação, não vai provocar mais, então você não tem por que fugir. Então essa estratégia de fuga, ela é importante até um determinado momento da vida, porque depois que você tiver habilidades já para lidar, aquilo já não te causa mais tanto sentimentos confortáveis. Sim, muito bom, Clênia. Eu estava pensando a respeito desse assunto e é tão interessante porque as emoções, elas, se a gente não tomar cuidado, na verdade eu acho que inconscientemente isso acontece, não é? Sim. As emoções, elas fazem com que a gente tome decisões para a nossa vida. E aí eu acho que esse que é o problema, quando a gente sempre vai tomar as decisões baseadas nas nossas emoções. É o típico caso daquela pessoa que é impulsiva, estoura fácil ou ela não consegue mesmo controlar. E isso, como que isso, em determinados momentos, isso pode ser prejudicial, seja no âmbito de trabalho ou seja no âmbito familiar mesmo. Então, você chegou a falar de uma estratégia, essa estratégia da fuga. Existe alguma outra estratégia para que a pessoa... Porque eu acho que o primeiro ponto é a pessoa saber se reconhecer, né? Primeiro. Se existe, como existe um processo, ou isso é com um terapeuta, como é que faz para a pessoa primeiro se conhecer? Porque tem gente, às vezes, todo mundo vê aquela coisa na pessoa, mas a pessoa não enxerga, não é? E a outra coisa é, a pessoa já percebeu. O que ela pode fazer para trabalhar essa emoção? Bom, você fez várias perguntas. Vamos começar da primeira. Primeiro que não existe nenhuma decisão que não seja de fundo emocional. Até aquelas que são mais racionais, tipo assim, olha, eu tomei uma decisão super racional, pautada nisso, naquilo outro. Foi emocional também, porque na verdade todas as decisões elas são um cruzamento do intelecto mais as emoções. Então não existe uma decisão que ela não seja emocional. Que ela seja exclusivamente racional. Não existe exclusivamente racional, porque o racional ele vamos dizer assim, ele mescla, entendeu, com o emocional. Então o que a pessoa pode dizer é que ela, quando decidiu, ela, vamos dizer assim, pontuou vários elementos e ela teve clareza do processo. Mas que foi emocional, foi também. Sim. Ok? Agora, reconheci uma determinada emoção, ok? Eu estou percebendo que nesse momento eu estou com muita raiva, muita mágoa. É um momento que você não deve tomar decisão, porque você está totalmente envolvido naquela energia e o cérebro, ele, vamos dizer assim, ele sofre as influências do emocional e até, vamos dizer assim, os mecanismos cerebrais, quando você está nervoso, você não consegue ativá-lo todo, como um todo, e tomar decisões coerentes. Gente, essa informação. Então, por exemplo, a pessoa quando está apaixonada, aí o lóbulo frontal fica mais ativado, aí tem todo um mecanismo. Então, o pessoal fala assim, fulano está apaixonado, está cego, e pior que está mesmo, porque uma determinada área do cérebro está mais ativada e a lógico, vamos dizer assim, a mais racional está menos ativada. Então, a pessoa não enxerga, que foi o que você falou, a pessoa não consegue enxergar. Então, como é que eu consigo me enxergar? É incrível, mas para eu me enxergar eu preciso do outro. Esse outro pode ser um terapeuta, mas pode ser um amigo e pode ser os colegas do trabalho, porque os colegas do trabalho, eles observam a gente e reagem. Então, você olhando para a reação da pessoa, fala, ups, acho que eu fui demais. Você falou, a pessoa ficou assim, olhando para você diferente, então você pode saber que você provocou alguma coisa nela. Então, o que está acontecendo em você que você provocou aquela reação? Né? Então, quando a gente fala do treinamento, a gente trabalha sempre em grupo, porque o grupo sempre está dando esse retorno. E como a gente trabalha técnicas, que foi o que você perguntou,
as técnicas já existem aí milenarmente. Existem várias e várias técnicas. Meditação é uma técnica, né? E cada uma pessoa também cria técnicas. Então, vou dar um exemplo aqui. Mahatma Gandhi, o grande estadista indiano, ele, todos os dias, ele acordava e se mantava em 2 textos sagrados que ele lia. Um era Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, e Bhagavad Gita, que é como se fosse uma Bíblia hindu para eles, e todos os dias ele lia aquilo e relia, e durante o dia ele tentava praticar aquilo que estava escrito. Então ele fazia essa prática da não violência, porque é isso que vai falar no Sermão da Montanha, né? E então ele criou uma técnica. Então Abraham Lincoln criou também uma técnica. Ele criou uma técnica de todos os dias. Ele tinha uma pranchetinha com 11 frases de coisas que ele achava coerente dele trabalhar. No final do dia ele observava o que ele não tinha ido bem e no dia seguinte se esforçava. E são técnicas. Cada uma pessoa cria uma técnica e já existe várias disponíveis no mercado. Então o que a gente faz durante um treinamento é apresentar o que já existe, mas primeiro, que você já até comentou, é aprender a observar os próprios sentimentos. Então a gente faz práticas de estímulos de ficar, vamos dizer assim, escutando o diálogo mental. Gente, queria falar para vocês, todo mundo tem diálogo mental, todo mundo bate papo consigo mesmo, e tem gente que pede até férias. Eu quero férias de mim mesmo, né? Eu quero férias de mim mesmo. Então, assim, a gente vai aprendendo a escutar o outro e aprendendo a escutar o próprio diálogo mental, porque o diálogo mental é que muitas vezes cria sentimentos agradáveis, do tipo, eu não aprendo isso, todo dia eu erro a mesma coisa, não é possível, eu errei isso de novo, não, eu fui grosseira com fulano de novo, eu falei que eu não ia ser grosseiro, entendeu? Então, assim, esses diálogos mentais de crítica, eles são extremamente danosos. Sim. E, infelizmente, a nossa educação, ela foi muito pautada na crítica. E, da mesma forma, agora, quase que bíblico, da mesma forma que você critica o outro, você critica a si mesmo. Então, não tem essa história de que eu sou bonzinho com o outro e mal comigo, não. Todo o julgamento que eu faço do outro, eu utilizo ele em mim. Sim, porque é o conceito, não é? É o conceito. É aquela coisa, não adianta, eu tô roubando uma bala. Não, se você rouba uma bala, você também é capaz de roubar algo maior. Sim. Porque é o conceito que está dentro de você. Isso que ela está falando é tão interessante, gente, porque se a gente for pensar nessa questão da crítica mesmo, essa autocrítica, muitas vezes a gente escuta isso, ou até eu mesmo, isso nunca vai mudar porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Isso. Né? Mas como a gente pode, através do que você está falando e dessas estratégicas que podem ser estratégicas de pessoas que já usaram ou estratégias que você mesmo pode criar para você, né? Você conseguir ir trabalhando as suas emoções e sentimentos. Uma delas também é a própria palavra de Deus, não é? Você falou sobre a meditação e a palavra de Deus fala sobre meditar na palavra. Quando a gente lê lá os Salmos e Provérbios, a gente vê o quanto os Salmos e os Provérbios, eles são livros de sabedoria, que nos ensinam mesmo a nos controlar, a essa ação comportamental. E aí eu queria te perguntar uma coisa, você falou sobre educação. E nós estamos falando um pouco de ambiente de trabalho, mas e dentro do âmbito familiar, por exemplo, qual a influência e a importância dos pais nesse processo de formação dessa inteligência emocional no filho? É possível, é necessário, por exemplo, um filho que não tem uma inteligência emocional trabalhada às vezes dentro de casa, isso vai ser ruim para ele lá fora ou quando ele crescer? A grande questão da educação é a negação dos sentimentos. É a negação dos sentimentos. Então, assim, um filho pega a mãe chorando e fala, mamãe, você tá triste? Não, não tô triste não, foi um cisco no olho. Né? Então, você já começa a criar essa coisa de que não chora. Os pais, às vezes, não pedem desculpa para os filhos. Tipo assim, eu estava nervoso na hora, eu erro. Então, assumir essas coisas e tentar descrever os sentimentos. Eu vou falar aqui porque eu tenho 2 crianças. Então, assim, a minha filha tem 8 anos e eu fico, às vezes, assim, estarrecida, porque ela consegue identificar e colocar em palavras. Mamãe, eu estou super ansiosa para ir no parque. Ansiosa, ela usa a palavra ansiosa. Aí ela fala assim, olha, você está dando muita atenção para o Christian, que é o meu filho. Você está dando muita atenção, porque eu já estou com ciúmes. Eu fico assim de cara. Nossa, ela identifica os sentimentos e pontua.
Então isso é bárbaro e, vamos dizer assim, boa parte da nossa educação é negando os sentimentos. Não pode ficar com raiva não, você não pode gritar desse jeito não, meu filho, a raiva é feio. Entendeu? Então a gente vai estigmatizando quais os sentimentos são bons e quais são os maus. Por exemplo, inveja. Costumo dizer que as pessoas falam para a criança assim, não pode ter inveja, não pode ter inveja. E a inveja, ela tem a sua razão de ser. Vou dar um exemplo aqui para os ouvintes. Alguém aqui inveja Barack Obama? Não, porque Barack Obama está assim. Agora, você inveja às vezes um colega de serviço que está mais ou menos no seu patamar? Um pianista que está começando, ele pode invejar o Richard Clayderman, que é um grande pianista, mas eu não invejo em nada, porque eu não tenho nem toco piano. Então, geralmente, a gente inveja pessoas que a gente tem potencial para ser. Então, a inveja diz muito da gente. Quando a gente tem inveja de alguma coisa, de alguém, é porque eu tenho potencial para aquilo. Então, assim, todos os sentimentos têm uma razão de ser. Muito interessante também, porque, na verdade, esse sentimento, eu acredito que a questão não é o sentimento, mas é o que você vai fazer com ele. Exatamente. Não é? Então o sentimento, ele veio. Então, peraí, para tudo. O que eu vou fazer agora com esse sentimento? Só fica uma dica aí de um filme muito bom, não sei se você viu, Divertidamente. É um Ainda filme não, infantil, mas já me recomendaram. mas que trabalha dentro da cabeça da criança, como é que o ser humano age. E os sentimentos vão mandando, não é? Isso. E tem uma parte que é muito interessante, quando a alegria, que é o sentimento que domina mais, percebe que ela precisa da tristeza, porque ela vê que é no sentimento de tristeza que surge o arrependimento, que a criança resolve voltar para casa, né, dos pais. Então, como esses sentimentos, eles caminham junto. A questão mesmo é você ter esse controle emocional e saber, ok, esses sentimentos são reais, eles existem dentro de mim, mas o que eu vou fazer com isso a partir deles? Não é isso? Clênia, eu queria te agradecer demais, assim, super curiosa sobre o assunto, a gente teria muitas outras coisas para falar. Se você que está em casa quer fazer alguma pergunta para a Clênia, você pode mandar que a gente envia para ela também. E olha, volte sempre. Com Bom, prazer. gente, obrigada, Clênia. Tem algum contato? Tenho. A pessoa que quiser conhecer um pouco sobre o meu treinamento, que é em educação emocional, pode ligar para 86686123 ou entrar no site www.educacãoemocional.com. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.